Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. E na aula anterior nós estudamos sobre a história da química e como essa química faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, como que ela está inserida no nosso viver, no nosso dia a dia. Na aula de hoje nós iremos continuar nossos estudos aprofundando sobre o que é a matéria e quais são as suas transformações. Iniciando o nosso estudo, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que é química. Tá? A química ela é um ramo da ciência que estuda a matéria. Essa matéria ela sofre transformações, ela contém propriedades e também nas suas reações desta matéria está envolvido o quê? As energias. Então a química ela é um ramo da ciência que estuda a matéria, estuda as suas transformações, as propriedades e as energias envolvidas nesse processo todo. A química ela trabalha em três níveis principais, que é o macroscópico, o microscópico e o simbólico. O nível macroscópico é tudo aquilo que eu vejo a olho nu, ou seja, que eu não necessito de nenhum aparelho para poder ver aquele objeto ou aquele fenômeno. Então é tudo aquilo que é visível a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um aparelho. O nível microscópico é tudo aquilo que é invisível aos nossos olhos. Por exemplo, o ar. Eu sei que o ar existe, mas eu não consigo ver ele. Então ele está no nível microscópico. O último nível que a química trabalha, dos três principais, é o simbólico, em que é quando a química ela vai interpretar e reconhecer os fenômenos químicos. E vai demonstrar isso através de quê? De símbolos, de fórmulas, de equações matemáticas. Por exemplo, a tabela periódica é um símbolo. Uma fórmula de uma equação química é um símbolo, ou está apenas demonstrando para que a gente tenha uma ideia do que acontece lá no nível microscópico. Então, aprofundando os nossos conhecimentos, vamos ver alguns conceitos básicos que são importantes. Por exemplo, nós falamos lá na química que a química é um ramo da ciência que estuda a matéria. Mas o que é matéria? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Ela pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Mas no estado gasoso, como assim? É matéria? Sim, o ar que nós respiramos é uma matéria. Por exemplo, se você pegar uma bexiga e encher ela, o que você vai ter lá dentro dela? Ar, não é? Então, o ar é uma matéria, porque ela ocupa um lugar no espaço. O corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, se você observar agora uma árvore, e você pegar aquela árvore, cortar ela e tirar uma parte, por exemplo, o caule, né, uma parte, uma madeira dela, ela passa a ser um corpo. E esse corpo, ele pode ser transformado em ou produzir um material para ser utilizado pelo ser humano. Por exemplo, primeiro você viu a árvore, foi lá e cortou, tirou uma parte da madeira, que é o corpo. Aí você pegou essa parte da madeira e fez uma mesa ou fez uma cadeira, ele passou a ser um objeto. Então, exemplificando, nós temos aqui no caso a árvore, né, que é a matéria. Quando corta-se a árvore e tira-se a madeira vai ser o corpo. E transformando essa madeira em utensílios para a utilização do ser humano, como mesa, cadeira, ela passa a ser um objeto. Outro conceito básico muito utilizado pela química ou pelas ciências é a energia. Na verdade, a energia ela não tem uma definição assim, satisfatória. O que caracteriza ela, ou seja, uma das características mais importantes, é que ela pode provocar alterações de matérias. E essas alterações elas podem ser interconversíveis, ou quer dizer, em que há troca de energia entre as matérias e em suas várias formas. Bom, então como nós estamos falando da matéria, quando eu vou estudar uma parte dessa matéria, por exemplo, um corpo, vamos usar como exemplo aqui uma vela. Vamos supor, eu pego uma vela e vou estudar essa vela. Do que é composta a vela?
Por que, que a vela tem um pavio? O que, que acontece quando eu acendo esse pavio? Então, esse estudo que eu estou fazendo dessa vela, que é o meu objeto, ele é um sistema, ou seja, a vela é o meu sistema de estudo, meu sistema de pesquisa. E essa vela minha, que é esse meu sistema de estudo, que eu estou estudando naquele momento ali, ela tem contato com quem? Com o meio ambiente. E esse meio ambiente é a vizinhança. E essa vela que está em contato com esse meio ambiente, com essa vizinhança, ocorre com ela o quê? Uma troca de matéria e troca de energia. Então, nós vamos ver como são classificados esses sistemas de estudos que são feitos na química, né? Quando há troca de energia ou troca de matéria. Então, esse sistema, todos eles são classificados. É o que nós iremos ver agora em sequência. Bom, sistema aberto. Sistema aberto é aquele em que há troca de matéria e troca de energia. Por exemplo, se você tem um copo com água gelado, você tirou lá da geladeira, 4 graus aproximadamente, coloca no copo e deixa na mesa por um tempo. Quando você for beber essa água, ela vai estar à temperatura ambiente. Por quê? Porque houve ali naquele copo de água uma troca de energia. Ela estava com energia, ou seja, com a temperatura mais baixa. Como a sua temperatura ambiente, vamos supor que esteja em torno de 30 graus, a tendência da água e com o meio ambiente há uma troca de energia até que elas vão entrar em equilíbrio e vai ter a mesma temperatura. Então, houve ali uma troca de energia, uma troca de calor. E esse copo de água também ele está aberto, ou seja, ele está em contato com o ambiente ou com o ar. Então está tendo troca ali de matéria, troca de gases, de oxigênio e os gases que estão ali ao seu redor, ou partículas também que podem estar ali naquele ambiente. Então, sistema aberto, a troca de matéria e também a troca de energia. O sistema fechado é aquele em que há troca somente de energia. Por exemplo, uma bolsa térmica que você coloca sobre uma luxação, vai ter ali uma troca de energia. Um botijão de gás troca com o ambiente apenas energia. Se você pegar uma lata de refrigerante gelada, cerveja ou suco, ou uma garrafa gelado e deixar numa mesa, ele vai trocar energia ali com o meio, até que as duas temperaturas se equilibrem. Então, corpo fechado, a troca somente de energia. E o sistema isolado, ele não tem troca nem de energia e nem de matéria. A rigor não existe nenhum sistema completamente isolado. Que, por exemplo, uma garrafa térmica, teoricamente, né, por ser um sistema isolado, deveria conservar o que está lá dentro dela, seja água quente, ou café, ou leite quente, enquanto tiver, né, a substância lá dentro. Mas nós sabemos que, infelizmente, ela não mantém totalmente isolado. Então, o sistema isolado é aquele que não há troca nem de energia e nem de matéria. Bom, então nós falamos da matéria, né, o que é matéria, como essa matéria é estudada, né, que é dentro de um sistema que ela é estudada, e também tem as unidades de medida que estão relacionadas a essa matéria. Então, o que é a unidade de medida? Ela é uma grandeza, é um número, né, que vai expressar uma certa quantidade, comparada com um padrão previamente estabelecido. Se é massa, se é volume, é isso. E os múltiplos do padrão são indicados por um prefixo, ou seja, massa é indicado por quê? Pelo M. É isso que nós vamos ver agora. Bom, a primeira unidade de medida é a massa. Então, a massa, o que é? É a quantidade de matéria que existe no corpo. Então, tudo aquilo que você pesa, você está pesando o quê? Quantidade de matéria que existe ali. No sistema internacional, que é o SI, a unidade padrão é o quilograma. Porém, na química, é muito utilizado a grama. A outra unidade de medida, então, é o volume. O volume, o que é? A extensão de espaço ocupado por um corpo. Por exemplo, quando você enche uma bexiga, né, qual que é a extensão, né, daquele ar que está ocupando ali dentro daquela bexiga. No sistema internacional, a unidade padrão é o metro cúbico, que é o m elevado à terceira. Em química, nós utilizamos mais o litro. A outra unidade de medida muito utilizada pelas ciências é a temperatura, que nada mais é do que a medida de quanto a matéria está quente ou fria.
A escala muito utilizada, principalmente na comunidade científica, para os trabalhos científicos, é a escala Celsius. Por exemplo, nós sabemos, né, que a nível do mar, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de fusão é quando ela passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição da água, quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor, é a 100 graus Celsius. Tudo isso a nível do mar. Existe uma outra escala que ela é recomendada pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o Kelvin. E o Kelvin ele é conhecido como uma escala absoluta. A outra unidade de medida estudada pelas ciências é a pressão. Então, a pressão é a relação entre a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície e a área desta superfície. Ou seja, se você pegar uma lata de alumínio e exercer uma força sobre essa lata, então você pega a lata e está exercendo uma força nela para baixo. Você está exercendo então que uma pressão. E essa pressão ela está no sentido que perpendicular, não é isso? Ou seja, é como se fosse de cima para baixo, ou pode ser de baixo para cima. Você está exercendo uma força ali. Então, perpendicular, tá? Ou seja, está formando um ângulo de 90 graus. Bom, então sobre a matéria nós falamos então o que é a matéria, né? Quando eu estou estudando a matéria, que tipo de sistema que está sendo, se é aberto e fechado, e falando sobre as unidades da matéria. Então agora nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. E essas propriedades elas podem ser gerais. As propriedades gerais é aquela que é comum a toda a matéria. Por exemplo, a massa, o volume, a inércia, a impenetrabilidade, a dureza. Então todas as matérias vão ter essas propriedades. As propriedades específicas, elas podem ser as propriedades específicas físicas ou químicas. As propriedades específicas físicas são aquelas que elas não vão repetir para mais nenhuma substância. Ou seja, é como se fosse a identidade da matéria. Por exemplo, cada matéria tem seu ponto de fusão, seu ponto de solidificação, cada matéria tem seu ponto de ebulição, seu ponto de liquefação, a densidade ou massa específica, coeficiente de solubilidade. Ou seja, propriedade específica física é aquilo que vai identificar uma determinada matéria. Outra propriedade específica são as organolépticas. O que quer dizer isso? É aquelas que nós identificamos pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo olfato. Então, através da cor, através do cheiro ou através da textura. As propriedades específicas químicas são aquelas que estão relacionadas às transformações químicas que a substância vai sofrer ou sofre. São as transformações que vai alterar as constituições dessa matéria. Por exemplo, quando eu pego uma folha de papel e ponho fogo nela, está ocorrendo uma combustão. Então, no início eu tinha o papel, depois que ele queima, eu vou ter cinza, fumaça, vapor de água, quer dizer, houve uma transformação nessa matéria. Então, essas são as propriedades específicas da matéria. E dentro das propriedades específicas químicas, nós temos as propriedades funcionais. As propriedades funcionais são aquelas que apresentam por um grupo de substâncias chamado de função química. Então, as funções químicas, por exemplo, os hidrocarbonetos, os álcools, os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. Então, esses são grupos funcionais, ou seja, é a função química. Qual que é a função química do álcool? Qual que é a função química do hidrocarboneto? Então, essas são as propriedades funcionais. Bom, ainda continuando falando sobre a matéria, nós falamos sobre o que é matéria, quando eu estou estudando a matéria, que tipo de sistema que está sendo, fechado, aberto ou isolado. Falamos sobre as unidades de medidas e falamos sobre as propriedades da matéria. Agora nós vamos falar sobre o estado físico da matéria e as suas características. Então vamos começar pensando um pouquinho. Quando você aquece a água para fazer um simples cafezinho, você está realizando que transformação física? Quer dizer, então você está tendo uma transformação física. E que tipo de transformação física é essa? De que forma que a matéria apresenta? Ela pode se apresentar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Os estados físicos da matéria eles vão depender da maior ou menor interação entre os átomos. Então, toda a matéria é constituída de pequenas partículas e o seu estado físico vai depender
do maior ou menor espaço existente entre elas, ou seja, qual que é a interação que existe entre esses átomos dessa matéria. O estado físico ou estado de agregação da matéria, ele pode ser alterado por variações de temperatura e de pressão, sem que seja alterado a composição da matéria. Então, como isso ocorre? É o que nós vamos ver agora em seguida. Então, vejamos aqui. Quando eu tenho a matéria que está no estado sólido e ela passa do estado sólido para o estado líquido, é uma fusão. Por exemplo, eu tenho aqui no estado sólido uma pedra de gelo. Quando eu tiro ela da geladeira e deixo ela, por exemplo, num prato na mesa, o que vai acontecer? O gelo vai derretendo, derretendo, até passar a ser água novamente. Então, isso é uma fusão. Ou seja, houve aqui uma alteração da temperatura. Estava gelado a 0 graus Celsius, né, menos de 0 graus Celsius, e passou-se aí para a temperatura ambiente. Então, houve um equilíbrio de temperatura. Então, houve um aquecimento, uma alteração na temperatura. Então, de sólido para líquido é fusão. Eu ainda continuo aquecendo essa água, esse gelo. Eu peguei ela do gelada, né, sólida, gelo. Ela foi aquecendo e passou para o estado líquido, e eu pego essa água e vou aquecer para me fazer um cafezinho. Aí ela vai passar do estado líquido, ela vai aquecendo, 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 e passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai evaporar. Se você deixar a água fervendo por muito tempo, ela vai acabar desaparecendo, ou seja, ela vai passar toda do estado líquido para o estado gasoso. Então houve um aquecimento. Esse processo chama-se o processo de vaporização. Essa vaporização ela pode ser dividida em 3 etapas, que é a ebulição, a calefação e a evaporação. Depois nós iremos falar sobre isso. Então, quando eu tenho uma matéria que está no estado sólido, ela passa para o estado líquido, ocorreu uma fusão. Quando ela está no estado líquido e passou para o estado gasoso, ocorreu uma vaporização. E quando eu estou com ela do estado sólido, ela passa direto para o estado gasoso. Eu vou ter uma sublimação. Tá? Eu tenho uma sublimação aqui. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a naftalina, aquelas pedras que têm um cheiro muito forte, que o pessoal antigamente costumava colocar no guarda-roupa para espantar barata, ou que nos banheiros públicos tem aquelas pedras que têm um cheiro muito forte. Então, aquela naftalina. A naftalina ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, ocorre uma sublimação. Agora, vamos ver o inverso. Quando eu pego a água e resfrio ela, tá, eu tiro o calor dessa água que está no estado de vapor, ela vai liquefazer. Então, a liquefação ela volta para o estado líquido. A água sai do estado gasoso e volta para o estado líquido. Chama-se liquefação. Ela vai resfriar. Por exemplo, quando você está dentro de um carro, num dia de chuva, o vidro está todo fechado e você não tem um ar-condicionado, não está ligado nem nada, o vidro começa a embaçar e a criar algumas gotículas de água. O que é aquilo? Porque quando você está respirando ali dentro do carro, você está liberando gotículas de gasosas de água. Então essa água vai entrar em contato, que é quente, tá? Porque ela está no estado gasoso, entra em contato com o vidro que está gelado, está frio, e vai condensar, ou seja, vai liquefazer. Aí começa a formar aquela gotinha de água. Então é isso aí. A água está saindo do estado gasoso e voltando para o estado líquido. Aí se você pega essa água e coloca ela na geladeira, ela vai resfriando, 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 até voltar ao estado sólido. Então esse processo é solidificação. Então quando eu pego a água, ela está no estado de vapor e resfrio ela, ela vai voltar a ser líquido. Então esse processo se chama liquefação ou condensação. Quando eu pego a água e coloco ela lá no congelador da minha geladeira, ela vai passar de líquido para sólido. Houve uma solidificação. Você está retirando o calor da água, está resfriando ela. E quando eu pego, por exemplo, o gás da naftalina e resfrio ele, ele vai voltar a ser sólido novamente. Então ocorreu aí uma ressublimação. Então a vaporização ela pode ocorrer de 3 formas.
A evaporação. A evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado de vapor. Por exemplo, quando você coloca uma roupa no varal para secar, está ocorrendo ali o quê? Uma evaporação, que é uma passagem lenta do estado líquido para o estado de vapor. Outro processo é a ebulição, que é a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor. Quando você vai fazer o café, a água começa a ferver, cria umas bolinhas na panela. Aquelas bolinhas é a água passando do estado líquido para o estado de vapor. E tem a calefação, que é a passagem muito rápida. Por exemplo, quando você tem uma chapa quente e você borrifa a água naquela chapa. Então ela vai fritar a água, faz um tch, né? Então quer dizer, houve uma passagem muito rápida do estado líquido para o estado gasoso. Bom, nós falamos sobre gás e vapor. Qual que é a diferença entre o gás e o vapor? Então, gás é quando a substância na temperatura ambiente já está no estado gasoso. Por exemplo, você fala gás oxigênio, você fala gás hidrogênio, gás hélio, gás neônio. Então, na temperatura ambiente, ele já está no estado gasoso. Agora, o vapor. O vapor é que quando a substância na temperatura ambiente ela está no estado sólido líquido. E ela precisa ser aquecida para atingir o estado gasoso. A água, por exemplo, no estado, ou seja, na temperatura ambiente, ela é líquida. Para passar para o estado gasoso, ou seja, para o estado de vapor, você tem que aquecer ela. Então, você aquece ela, a hora que ela entra no ponto de ebulição, ela passa de líquido para vapor. Então, gás é quando a substância na temperatura ambiente já está no estado gasoso, e vapor é quando a substância na temperatura ambiente ela está no estado sólido ou estado líquido. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Obrigado por chegarem até aqui, e qualquer dúvida podem me mandar questionamentos por meio das redes sociais. E obrigado.